Sua Bíblia em Salmos, capítulo 24, no versículo 3 e 4. Salmos 24, versículo 3 e 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Então todos acharam. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mais uma vez, quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, porque ela é a verdade e porque nós temos livre acesso a ela. Por isso, nesta noite nós rogamos, ó Pai, que a incorruptível semente da Tua verdade encontre terrenos férteis e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Se eu tivesse que dar um tema para esta mensagem, eu chamaria de a pureza do ser. A pureza do ser. A palavra pureza indica, um dos seus significados, algo que não tem mistura, que é imaculado, que é sem mancha, sem mácula, né? É algo que é límpido, é puro. O estado ou qualidade de algo limpo, puro. E isso remete diretamente ao contexto da nossa própria vida, quando nós pensamos e refletimos a respeito daquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, no que diz respeito, no que fala a respeito, mais uma vez, de sermos limpos, puros, de termos as mãos limpas, de ter um coração puro. E a pergunta que eu faço nessa noite para você é: você tem um coração puro? Guarda para você aí, tá? Quem tem que saber é você e Deus. Mas eu queria que você refletisse nesse questionamento: você tem um coração puro? Se sim, eu gostaria que você entendesse comigo nessa noite o que é ter um coração puro. O que é essa qualidade de pureza do coração? E pensando nisso, na pureza do ser, nós temos 3 condições que atestam a pureza do nosso ser integralmente. Porque quando nós falamos de pureza, nós não podemos falar de coisas segmentadas. Eu não posso ser puro numa parte da minha vida e impuro em outra. Eu tenho que ser puro integralmente. E dentro desse aspecto, existem 3 condições bíblicas que indicam a integralidade da pureza do ser de alguém. E a primeira é a pureza do ser santo. Então, quando a palavra de Deus fala que aquele que irá subir ao monte do Senhor, aquele que estará no lugar santo, é aquele que tem o coração puro, ele está falando daqueles que são santos. Daqueles que têm a condição, daqueles que possuem a condição de serem santos, a partir daquilo que Deus fez, a partir daquilo que Deus fez em nós, através de Cristo Jesus, mediante a fé pela graça. E é interessante que ninguém pode ser puro por si mesmo. Ninguém pode ser puro a partir da sua própria conduta, a partir daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Porque quem purifica o ser, quem condiciona alguém a uma situação de ser santo, é Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos capítulo 51, versículo 10.
Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. O que o salmista está dizendo aqui? Ó Deus, cria em mim um coração puro. Quem de nós, pelas nossas próprias forças, capacidades, intelecto, habilidades, pode criar em nós mesmos um coração puro? Ninguém. Porque o texto da palavra de Deus está falando do coração puro dentro de uma expectativa do próprio Deus em tornar-nos santos como Ele é santo. É diferente. E ninguém pode, por si mesmo, se fazer santo. É Deus quem nos faz santo. Por isso que salmista fala, coloca em mim um coração puro, cria em mim um coração puro, coloca em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Levíticos, capítulo 11, versículo 44, também o próprio Deus falando, dizendo o seguinte, porquanto eu sou o vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Olha que interessante. A condição de nos tornar puros pertence exclusivamente a Deus. Compreendeu isso? Amém? Mas a condição de nos tornar impuros pertence exclusivamente a nós mesmos. Então nós temos que perceber como nós tratamos a nossa própria vida a partir daquilo que Deus fez em nós. Se Deus colocou em você um coração puro, essencialmente, naquilo que você é puro, é santo, separado, que não se mistura com as coisas nesse mundo, pela sua essência, por aquilo que Deus fez em você, não por aquilo que você fez por si mesmo. Isso é maravilhoso demais, isso é poderoso demais. Ser puro de coração indica uma condição, como eu disse, relacionada, indica uma situação relacionada à nossa condição. E aí eu te pergunto, mas que condição é essa? A condição de sermos santos. Isso não tem a ver com o que você faz ou fez, mas tem a ver com o que Deus fez por nós. Ou seja, se nascemos de Deus, se fomos gerados a partir de Deus, temos que ter a natureza de Deus. Não à toa, em João, um texto conhecidíssimo nosso, João 3,16, que todo mundo conhece de cor. Então vamos falar por quê? Que deu. Amém, parabéns, Oli. Para que todo aquele que nele crê não venha a morrer, mas tenha em si uma palavrinha no grego chamada zoe, Z-O-E, que significa a própria vida de Deus. Para que todo aquele que nele crê não venha a morrer, mas carregue em si a própria vida de Deus. A própria vida de Deus é o quê? Eterna. A própria vida de Deus é o quê? Santa. Então, Deus, na sua geração de filhos, não gera filhos impuros. Deus, na sua condição de ser santo, não gera filhos na impureza, mas gera filhos para pureza, com corações limpos, com corações puros. Ou seja, Deus, na sua condição de santo, na sua posição de santo, gera filhos santos. Romanos capítulo 11, no versículo 16,
O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, se a massa que é usada para fazer o pão, se o fermento que é usado para fazer o pão é santo, toda a massa também se torna santa. E ele continua dizendo o seguinte, se a raiz da árvore é santa, todos os seus ramos também o são. Porque uma árvore não pode produzir ramos diferentes daquilo que a sua raiz alimenta. Então, quem é a nossa raiz? Quem é a nossa árvore? Como está escrito em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os... E Paulo no capítulo 11, no versículo 16 de Romano, vai dizer o seguinte, se a raiz é santa, todos os seus ramos também são santos. Nós distorcemos o conceito de ser santo a partir de um estereótipo, onde que santo é aquele que nunca comete nenhum erro, santo é aquele perfeito, santo é aquele que não erra em ponto nenhum. Só que a ideia bíblica em relação a nós, no conceito de ser santo, diz o seguinte, que santo não é aquele que nunca erra, não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se limpa. Porque a sua condição de pureza não permite a ele permanecer sujo. Por isso nós somos santos. Não é porque você é santo que agora você não tem mais capacidade, condição nenhuma de cometer pecado. Não, não é isso. Estou falando de natureza. Uma nova natureza, como Paulo descreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós somos uma nova criatura. Não é possível se dizer ser uma nova criatura constituído por uma natureza antiga. Jesus, falando a Nicodemos, diz, olha, Nicodemos, você não entendeu o que está acontecendo, porque o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne, são coisas diferentes. Eu estou falando de uma condição do ser, eu estou falando de uma condição interna, eu estou falando daquilo que Deus fez por nós, da transformação de Deus na nossa vida, que nos tirou de uma condição de impureza e nos tornou puros por causa do seu amor, por aquilo que Ele decidiu fazer por mim e por você, mesmo que nós não merecêssemos. Então, essa condição da pureza do ser, integral do ser, passa pelo fato de sermos santos. A pureza do coração indica que a nossa vida é separada daquilo que é impuro, ou seja, os santos não são confundidos com os ímpios. Os puros não são confundidos com os impuros. Por isso o salmista vai dizer, quem habitará no monte santo do Senhor? Quem chegará até o monte santo do Senhor? Quem encontrará Deus face a face? Os puros de coração, aqueles que foram limpos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não têm mais a impureza da velha natureza neles, mas eles foram transformados, aqueles que são separados daquilo que é impuro, aqueles que não são os ímpios, mas aqueles que são os filhos de Deus. É uma transformação de condição da minha vida e da sua vida. Uma vez eu estava ministrando num retiro espiritual e foi impactante, falando sobre essa transformação e justamente falando sobre a questão de pureza. E aí, eu peguei uma colher e um balde cheio de lama. E o pessoal ficou intrigado, né? E eu peguei um pano branquinho. E aí eu peguei a colher e enfiei na lama. E aí eu mostrei para ele e falei assim, você comeria agora o seu almoço com essa colher? Não, claro que não, a colher é toda suja.
Não serve para nada essa colher. Falei, é uma colher inútil, está imunda, não serve para nada. Serve para quê? Qual é o propósito da colher? Comida, para você comer. Não é mexer no barro. Quando a gente mexe no barro com uma colher, a gente está desviando o propósito dela. O propósito dela é a comida. E aí, eu peguei esse pano, e com esse pano eu comecei a limpar a colher, comecei a limpar. Aí a colher ficou limpinha. E eu falei, e agora? A colher. Agora a colher está limpa. Agora ela voltou a ter a utilidade. E eu falei para eles o seguinte, essa colher era você. Antes de Jesus, limpo, vir e limpar a lama que te envolvia. Você era inútil. Mas quando Ele te purificou, você voltou a ter utilidade. É isso que Deus faz quando Ele nos torna puros de coração. Nos dá utilidade. É por isso que Ele te chama de servo. Porque só é servo quem serve. O pastor Carlos dá risada quando eu uso esse trocadilho, né? Quem não serve, não serve. Mas é uma realidade. E o coração puro da parte de Deus por nós, para nós, nos tornou santos. Olha o que Tito, capítulo 2, versículo 14, vai dizer, ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Ou seja, entende o que Tito está dizendo aqui? Paulo a Tito está dizendo aqui, que quando nós éramos impuros, não éramos povo seu, mas Ele nos purificou para Ele, para que nós fôssemos povo seu. Porque Deus, Ele não se mistura com o pecado. Deus, Ele não se mistura com a impureza. Toda a impureza que se aproxima de Deus é fulminada, é destruída. Ou seja, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus novamente, era necessário que fôssemos purificados. E isso foi o que Jesus fez na minha vida e na sua vida, nos tornando santos, para que pudéssemos ser constituídos a partir da natureza de Deus. Quando Ele mesmo fala, sede santos como eu sou santo, Ele está falando a respeito da natureza. Ele não está falando de um contexto de poder, de onisciência, onipresença. Ele está falando da natureza. Ele está falando da forma de você agir e encarar este mundo a partir da perspectiva dele, e não da sua própria perspectiva ou da perspectiva do mundo. Quando ele diz, sede santos como eu sou santo, e está no imperativo, não é uma sugestão, é uma ordem. Ele está dizendo o seguinte, assuma a nova natureza que eu estabeleci na sua vida por Cristo Jesus. Seja como eu te fiz para ser. Seja como eu te recriei para ser. Não seja diferente disso, porque você é santo, você é puro, o seu coração é puro. Não haja como se impuro fosse, não haja como se o seu coração não tivesse sido mudado. E isso é importante. E a gente não pode confundir isso na nossa vida. Essa palavra tem que estar bem clara na nossa consciência e no nosso coração. Eu falo de confusão porque eu lembro de um amigo meu, e a gente numa vigília, lá no Rio de Janeiro, uma vigília que tinha enorme, toda a primeira sexta-feira do mês, vigília de Bento Ribeiro, 7.000 jovens.
E a gente ia, né? Toda primeira sexta-feira ia para lá. E aí um dia, o pastor pregando lá na frente, na vigília, já devia ser lá para umas 3 horas da manhã, eu acho que ele estava com sono. Aí o pastor falou assim, porque a palavra de Deus diz, sede santo como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. E aí esse meu amigo, sentado do nosso lado, estava eu, tinha mais outros amigos nossos. Ele olhou para a gente e falou assim, pastor burrão, hein? Eu falei, que isso, Brunzinho? Que isso, Brunzinho? Pastor burrão, por que isso? Ele, sede santo como eu sou santo. Santo é com S, não é com C. C de santo. Eu falei, Brunzinho, presta atenção na palavra, acorda. E a gente ria. C de santo. Aí ele, não, santo é com S, não é com C. Eu falei, cara, a gente não sabia nem o que fazer. Mas isso acontece quando a gente está desatento com aquilo que Deus nos diz. E às vezes a gente está vivendo uma vida como se tivesse um coração impuro, quando Deus disse que o nosso coração é puro por aquilo que Ele fez por nós. Isso é mera desatenção da realidade da palavra de Deus. Então nós precisamos viver uma vida de santidade, considerando aquilo que Deus fez por nós. Olha o que Pedro fala, e aí o texto que eu acabei de citar, em 1 capítulo 1, versículo 15 e 16, 1 Pedro 1, 15 e 16, diz o seguinte, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. E aí ele completa, citando um texto lá de Levíticos que diz o seguinte, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, considere no seu coração a santidade daquele que vos convocou para essa vida, vos convocou para ser santo. Deus, pela sua santidade, te convocou para ser santo e nada diferente disso. Então, dentro da pureza integral do ser santo é a primeira condição. Porque ser santo, ser puro de coração é o que nos dá condições de nós não entregarmos a nossa alma à vaidade e nem jurar enganosamente, como diz o texto. Ambas as situações, elas são oriundas, a resistência a elas são oriundas da pureza da santidade. E é a segunda condição da integralidade, da pureza do ser, que diz que a pureza da santidade é algo que nos mantém dentro de um caminho que referencia aquilo que Deus fez em nós. Ou seja, a santidade é a qualidade dos santos. Só pode andar em santidade, só pode ter santidade, só pode viver santidade quem santo é. Quem não tem o coração puro não consegue viver em santidade. Quem não tem o coração puro não consegue ter santidade. E quem não tem o coração puro não consegue andar em santidade. Ou seja, dentro dessa estrutura de pureza integral do nosso ser, ser santo é a primeira condição, porque a partir daí as outras coisas se desenvolvem. E uma delas é a santidade. Santidade é algo que você tem. Santidade é a qualidade do que é santo. Por isso que santidade é algo que você tem, algo que você vive. Não é algo que você é. Então a santidade ela precisa ser vivenciada na nossa vida. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo, e por consequente a alma, aperfeiçoando a santidade no temor
de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Santidade é a qualidade de quem é santo. Paulo está deixando isso claro em 1 Tessalonicenses 3,13. Ele diz o seguinte, olha, vivam em santidade, para que quando Jesus chegar, Ele encontre vocês irrepreensíveis, junto com todos os santos, junto com todos aqueles que podem vivenciar, todos aqueles que têm santidade. E isso é importante porque a santidade está relacionada a como você reage na sua alma, a como você reage em relação a tudo que diz respeito às suas emoções, sentimentos, razão, intelecto. Como você reage quando você é provocado, seja pelo Espírito, seja pela carne. Isso vai ser definido pela santidade, por aquilo que você exala a partir da sua condição de ser santo. Por isso que o salmista diz o seguinte, olha, aqueles que vão habitar no monte do Senhor, aqueles que vão encontrar-se com Deus, são aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, aqueles que não entregam a sua alma à vaidade, aqueles que não juram enganosamente. E isso é refreado pela santidade que há em você, pela qualidade da condição que você tem e que Deus te proporcionou de ser santo. Aí você pensa, mas o que tem isso a ver, a vaidade? Porque vaidade, ela é a qualidade do que é vazio, do que é ilusório. E a nossa vida não pode ser vazia e nem ilusória. Não pode ser uma mentira. Então, quando o salmista diz o seguinte, olha, não entregue a sua alma à vaidade, não entregue a sua alma àquilo que é vazio, aquilo que é ilusório, aquilo que é mentiroso. E isso está relacionado basicamente ao campo da alma, porque é aí que a gente se embola. Não tem um ditado que fala que coração é terra que ninguém pisa, um negócio assim, né? Para explicar, para tentar explicar, né, que você não escolhe por quem você se apaixona, é o coração quem manda. Você nunca ouviu isso? Quem é que manda em você? A gente está falando de emoções, está falando de sentimentos. Pessoas que são levadas pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, ou elas são simplesmente levadas pela sua razão, pela sua capacidade intelectual. São pessoas que, normalmente, vivem uma vida vazia e ilusória. A palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração do homem. Vive uma vida de ilusão, porque entregar a sua alma à vaidade. E eu não estou falando de uma vaidade física. Eu estou falando de uma vida vazia, uma vida desprovida de propósito. A santidade, a qualidade daquele que é santo, ela externa para a nossa própria vida todo o propósito de Deus para nós. E é isso que Pedro vai falar num determinado momento nas suas cartas, dizendo o seguinte, olha, que você saiba responder qual é a razão da vossa esperança, em outras versões, qual a razão da vossa fé a qualquer um que vos perguntar. Se alguém parar você na rua hoje e te perguntar por que você é crente, por que você escolheu viver esse tipo de vida, por que você escolhe num domingo à noite ou num domingo pela manhã estar numa igreja, você vai saber responder?
que responde a essas coisas na nossa vida é a santidade, que coloca a nossa vida num prumo de referência para com Deus, que traz todo o sentido da existência de Deus em nós. Sabe aquela coisa que o pessoal olha e fala assim, por quê? Estava conversando ontem com a irmã Bárbara, né? E falando dos squads. E aí eu estava falando com a irmã Bárbara ontem o seguinte, é interessante como tem alguns líderes religiosos dentro do meio evangélico que estão buscando pessoas do coaching, estão buscando pessoas da área empresarial para saber o que eles têm, como que eles têm que gerenciar e administrar a igreja deles ministerialmente. E eu estava falando para a Bárbara, eu falei assim, eles é que deveriam vir aqui procurar a gente para entender, porque como você trabalha com pessoas voluntárias, eu até falei para ela, voluntárias não, porque as pessoas estão contribuindo, estão dando dízimo, estão em oferta, e você ainda fala assim, gente, vamos lá, vamos trabalhar, pega essa caixa, faz isso. E as pessoas motivadas para fazer isso, o mundo fica espantado, porque eles não entendem. E tem gente que está indo lá no mundo buscar a resposta, quando a resposta é a palavra de Deus na nossa vida, que está assim manifestando a santidade. É justamente isso, é o que dá sentido, significado, propósito na nossa vida. É o porquê eu faço. Então eu preciso entender, porque a santidade ela mostra dois aspectos. Por um lado ela mostra o porquê eu faço, mas por um outro lado ela também mostra o porquê eu não devo fazer. Por isso é importante a gente entender que a santidade impede que nós vivamos uma vida vazia e mentirosa, que precisa ser preenchidas por coisas que promovem um estado de impureza na nossa vida. Por que tem um monte de gente vivendo uma série de coisas aí que são descabidas na sua própria vida? Porque tem uma vida vazia e precisa ser preenchida com alguma coisa. Então ela preenche com vários aspectos da vida cotidiana, social. Ela preenche com relacionamentos vazios, ela preenche com imoralidades sexuais, ela preenche com a bebida, ela preenche com as drogas, ela preenche com um monte de coisa que quando a gente olha e fala assim, eu não preciso disso. Por quê? Porque a santidade de Deus em você. Você nunca parou para se perguntar e falar assim, caramba, eu não sinto a necessidade disso para a minha vida. Eu estou te explicando, a palavra de Deus está te explicando nessa noite, por que você não precisa disso? Porque você está preenchido pela santidade de Deus, que justifica tudo o que você está fazendo na sua vida até agora, que traz sentido. Por isso que esse contexto da nossa alma precisa ser invadida pela pureza, porque se a gente não condiciona a santidade, a pureza da santidade na nossa vida, a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de raciocínio, o nosso intelecto vão ser invadidos pela a impureza da vida. Por quê? Porque abrimos a nossa alma, ou entregamos a nossa alma para a vaidade. Em contrapartida, o salmista continua dizendo o seguinte, olha, e daqueles que juram enganosamente. Sabe o que ele está dizendo? Quem é que jura enganosamente? É aquele que promete ou assume um compromisso que sabe que não vai cumprir. E o que hoje nós mais temos dentro do nosso contexto de igreja, no sentido geral, são crentes que juram enganosamente, porque assumem um compromisso que sabem que não vão cumprir, que não querem cumprir.
Lembra do episódio de Ananias e Safira? Quando eles venderam um terreno, tentando imitar Barnabé, Barnabé vendeu o terreno, entregou tudo, e eles viram e falaram assim, caramba, legal, vamos fazer isso também. Só que eles venderam o terreno, pegaram a metade do dinheiro, lá em Atos capítulo 4 e 5, eles pegaram a metade do dinheiro, ficaram com eles, deram só a metade. Quando eles chegaram lá, Ananias chegou lá, Pedro estava lá sentado em um determinado lugar, Pedro falou assim, por que você mentiu para o Espírito Santo? Não era melhor você ter vendido o terreno e ficado com o dinheiro todo, do que você vender e entregar a metade, dizendo que entregou tudo? Quando Ananias foi gaguejar, pum, caiu duro. E Pedro falou assim para os rapazes que estavam lá, tiraram o corpo dele de lá, e aí a esposa dele, Safira, veio desesperada, sabendo, né? Para saber o que aconteceu. Veio desesperada. Quando ela chegou, Pedro falou, você também? Ela, o quê? Pum, caiu dura. Aquilo foi um episódio didático da parte de Deus, ensinando para a igreja como é que o negócio era. Que o negócio ali era sério. O que aconteceu? Se depois você for ler lá, no capítulo 5 de Atos, vai dizer o seguinte, tem uma expressão interessantíssima, que vai dizer que a igreja tinha a admiração de todo o povo, de toda a comunidade, de todo mundo, crentes e não crentes. Mas eles tinham medo de se juntar a eles por causa do episódio de Ananias e Safira. Sabe por quê? Porque a leitura que eles fizeram foi o seguinte, o negócio lá é sério, hein? Eu não vou me juntar lá de qualquer forma não, porque vai que eu caia duro. Os caras foram brincar e caíram duro. Então, para estar lá, tem que assumir um compromisso. Sabe por quê? Porque aqueles que são santos, vivem em santidade, não juram enganosamente, assumem um compromisso para cumpri-lo. Se um dia você assumir um compromisso com Deus, cumpra. Se você assumir um compromisso de ser discípulo, seja discípulo. Se você assumir um compromisso de ser servo, seja servo. Pastor Carlos pregou aqui na quarta-feira e usou esse texto, de Deus não se zomba. E a gente precisa preencher a nossa vida nessa condição. E por último, a gente precisa da integralidade, da pureza do ser, com a pureza da santificação. Santificação é o processo de aperfeiçoamento do nosso caráter, certo? E a santificação é o que faz com que o nosso caráter, cada dia mais, fique parecido, moldado e semelhante ao caráter de Cristo. É o que faz você cada vez mais se parecer com Jesus. É interessante que quando você vai nos evangelhos e você vê um episódio bem curioso, não sei se você já atentou para isso, mas quando Judas vai buscar os soldados para prender Jesus, como que há uma dúvida? E os chefes daqueles soldados falam assim, olha, como nós vamos saber quem é Jesus? Aí Judas ele fala, aquele que eu beijar a face, prendei-o. Só que a palavra de Deus anteriormente, durante todo o evangelho, vem dizer o seguinte, olha, a sua fama se estendia, Jesus era conhecido, multidões andavam atrás dele. Como que os soldados não saberiam quem era Jesus? Como é possível? A ponto de ter que ir um deles juntos para poder reconhecer, para eles não prenderem ninguém enganado, para efetivamente prenderem Jesus. A minha teoria é a seguinte, que eles já estavam andando tanto tempo com Jesus, 3 anos e alguns meses, que a aparência, a forma de falar, o jeito de se expressar, estava parecidíssimo, a ponto de alguém poder prender um discípulo no lugar de Jesus. E precisava ser um deles para reconhecer.
Porque quanto mais você anda com Jesus, mais você vai se parecer com Ele. Isso é atestado por quando Pedro se assenta na fogueira, lá vendo Jesus ser julgado, preso, e uma mulher passa, e um homem passa, e fala o seguinte: olha, você é um deles. E Pedro fala assim: não sou, eu nem conheço. E esse homem fala assim: é um deles, porque certamente é um deles, porque você fala como eles. Ele adquiriu um trejeito de andar com Jesus que o identificava. Esse é o processo de santificação na sua vida, na minha vida. É caminhar com Cristo cada dia mais, a ponto de um dia você ser confundido e falar assim: quem é esse aqui? Se parece muito. É isso. Esse processo de santificação busca nos assemelharmos com Jesus a cada dia mais. Por isso, ele tem um caráter testemunhal, ou seja, a santificação é o que testifica, é o que faz você testificar o que você tem, ou seja, santidade, e quem você é, ou seja, santo. Porque dentro de um processo de santificação, você vai tendo atitudes e ações que revelam quem você é e o que você tem. Por isso que é inadmissível alguém se dizer puro de coração e ter uma postura que não indica a santificação da parte de Cristo na vida dele. Ter posturas contrárias àquilo que o próprio Jesus faria. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, e a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Por quê? Porque não condiz com a santificação. Porque não condiz com o que você tem, santidade. E porque não condiz com quem você é, santo. As práticas desse mundo não condiz com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Ou seja, a santificação está relacionada àquilo que você faz ou deixa de fazer. E só os santos podem buscar a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Só aqueles que têm o coração puro podem ter mãos limpas. E é interessante, por isso que o salmista fala no Salmo 24 a respeito daqueles que têm as mãos limpas. Porque só tem as mãos limpas aqueles que lavam a mão. E lembra que eu falei que ser santo é aquilo que Deus fez por você? Agora, santificação é aquilo que você faz por você. Mas sempre apontando para aquilo que Deus fez por você. Então, só pode ter mãos limpas aqueles que lavam as mãos. Lembra que eu falei que o santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava? Isso é o processo de santificação. E é interessante porque as mãos limpas, elas são fundamentais para manter a integridade do corpo, manter o corpo saudável. É ou não é que uma das maiores fontes de contaminação do corpo são as mãos sujas? Estamos vivendo uma pandemia aí que se manda lavar a mão, passar álcool em gel na mão o tempo todo, não é? Por quê? É uma fonte de contaminação bacteriológica, de vírus. Então, lavar a mão mantém a integridade do corpo, o corpo são. E o salmista está dizendo que aqueles que têm as mãos limpas, eles vão entrar no monte do Senhor, vão ascender aos céus, porque eles não deixam que as impurezas da vida
grudem neles, mas estão sempre se limpando daquilo que é impuro, porque são santos. Santo é o que nós somos, santidade é algo que nós temos, e santificação é algo que fazemos. Esta é a constituição dos que são puros, e só esses verão a Deus. Ser santo diz respeito a uma relação sua para com Deus. Santidade diz respeito a uma relação sua com você mesmo. E santificação diz respeito a uma relação sua para com o próximo. É como eu testemunho Cristo para o outro. É como eu apresento o Evangelho de Cristo na minha vida para o outro. É como eu externo a santidade que eu tenho e a condição de santo que eu sou para o outro. Não é possível, como diz o próprio Jesus, servir a dois senhores. Não é possível buscar santificação sem ser santo. Como também não é possível ser santo e não buscar santificação. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. O ser puro, a pureza do ser, a pureza da integralidade do ser, é o que nos faz ver Deus. Você vai ver Deus? 3 pessoas aqui vão ver Deus. Eu pensei que mais pessoas aqui veriam a Deus. Então eu vou fazer um apelo e com certeza hoje você vai aceitar a Cristo. Você vai ver Deus? Amém? Então o seu ser é puro. A sua alma anda em santidade e seu corpo exala santificação. Que essa seja a realidade da tua vida. E que as pessoas vejam Cristo através daquilo que você faz, externando aquilo que você tem, manifestando aquilo que você é, até que Ele venha.